Lembra que tem autores que quando eles escrevem não tem valor e depois de 50 anos sim, mas porque naquela época ali já estava muito a forma dominante excluía ele. Não tem nada pior na ciência que ser criativo. Mas pois é, mas a impressão que eu tive várias vezes nessa aula foi essa. A minha fala você cantava como uma coisa capela, o próprio estudante capela. Isso é redentor, eu estou muito feliz, sabe? De verdade. Sabe por que é? É porque nós não somos cidadãos comuns. Nós pensamos, nós estamos refletindo sobre essas coisas. Né? Os exemplos que eu dou não são para nós, é do cidadão comum. O cidadão comum, infelizmente, ele se relaciona com a ciência como algo longe dele, distante dele, como um Deus soberano. A relação do cidadão comum com a ciência é tecnocrática, sim. Né? Da grande maioria, sim. Ele estabelece uma relação entre científico e verdadeiro. Pois é, isso é cidadão comum. Quando você me retrucava, você dava, mas eu não acho. Mas eu não estava falando de você. Eu estou falando do cidadão comum. Mas eu não acho, não é você. É o cidadão comum. O cidadão comum, ele acha que o médico, gente, especialmente nas cidadezinhas do interior, se ele não der receita, o médico é um remédio, ele não é bom. Aquela história que a gente falou, o médico que dá receita que a gente consegue ler, para o cidadão comum, o bom médico é aquele que dá aquele garrancho que só o farmacêutico consegue ler, e o farmacêutico é outro poderoso. Né? O engenheiro é um poderoso, o advogado é um poderoso, todo mundo é poderoso, menos ele, o cidadão comum, ele é objeto da ciência no sentido próprio do termo. É objeto da ciência, da política. Eu acho que nós, os pesquisadores de educação, a gente tem uma responsabilidade ética muito grande nesse sentido, de levar a galera a pensar e falar, cara, eu posso questionar isso aí não é, não é dado. Mas isso é um posicionamento que nós temos no lugar do ocupamos. Eu os pedi para ler Gramsci, os intelectuais da produção da cultura. Ser intelectual, pensar essas coisas e tomar posição com relação a elas é um superpoder que, infelizmente, a maior parte da humanidade não tem. E aí eles são massa de manobra. Massa de manobra da ciência, massa de manobra do capital, massa de manobra dos políticos, né? Massa de manobra da igreja. Porque ser intelectual, que é essa seara que nós estamos aqui, é um superpoder. E nós temos uma responsabilidade ética com relação a esse superpoder. Isso mesmo, Mulher Maravilha. Nós temos na Capitão América. E do ponto de vista ético, nós temos uma responsabilidade com relação a esse superpoder. Essa responsabilidade está na pertinência do que nós estudamos, no sujeito das nossas pesquisas, né? No sentimento de que nós estamos contribuindo para o avanço do conhecimento em um campo que nada mais é do que o avanço do conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Mas isso somos nós. O seu Zezinho ali vendendo pão de queijo, de repente essas coisas nem passaram pela cabeça dele, infelizmente. Vai chegar para ele que está comprovadamente testado que queijo vai salvar tal doença. Aí ele vai acreditar. Isso, exatamente. Vai comer ele. Gilberto, eu gostaria de ler uma coisa, porque todos nós estamos situados num continente. E como Gilberto falou um momento dado, as marcas epistemológicas que nos dominam são anglo-saxonas e europeias. Este é um pesquisador de uma universidade norte-americana, de Harvard, que ele tem origem latina. Este cara teve que sair de sua universidade porque fecharam ele. Cara extremamente criativo, forte. Imagina estar em Harvard e se chamar Pérez. Pérez em los países fala espanhol como um mío, González. Um González qualquer, um Pérez qualquer. Todo mundo é Pérez ou González. Mas é interessante o que o cara coloca. O cara diz: las tendencias filosóficas que ven de Europa y Norteamérica, cualquiera que ellas sean, la de construcción de Derrida, o postestructuralismo, postmodernismo o postcolonialismo, se convierten en modas temporales
no porque ellas no tengan un valor filosófico en sí mismas, sino porque la inmaturidad de los investigadores latinoamericanos, en particular los académicos que transforman a ellos en moda, toman de ellos las más estridentes ideas, sus vocabularios, de los cuales ellos mismos están apartándose de su uso temporal, mientras que los propios filósofos extranjeros se están preparando para nuevas ideas que reemplacen aquellas que los latinoamericanos repetimos. Eso es fantástico. O sea, es un llamado a creatividad de nuestras líneas, a audacia de nuestro pensamiento, porque casi siempre estamos, algunas veces se siente cohibido, no, que aquel es brillante o no son brillantes. Gente, en ciencia brillantez pode ter um papel, não sei, mas em ciência é decisivo, audácia, decisão, paixão e compromisso. Sem essa coisa, por muito brilhante que você seja, nunca vai produzir nada. E a coragem, porque sempre para produzir algo, você vai enfrentar o que está estabelecido. E o mundo funciona assim, o mundo em todas as esferas tem o estabelecido e o que está outsider. Y precisamente la grande tendencia de la historia es cuando esa tendencia outsider entra y se convierte en un núcleo fecundo de producción. O sea, un Norbert Elias, un clásico de la sociología. ¿Saben a qué edad él viró famoso? A los 65 años. Até los 65 años él fue un cara ignorado de la sociología tradicional, que hay persistente, mantiendo sus paradigmas, etc. Ahora, no somos productores de saberes, como Gilberto falaba, y tenemos que asumir esos saberes. Y tenemos que dialogar más entre nuestras líneas. Olha, aqui, eu estou aqui, pero de rebote, porque eu convidei ao professor Gilberto a uma... Sim, como não vai, foi muito produtivo. Porque quando você dialoga com alguém que não está no seu campo, isso é muito importante. Você cara vê o que você não vê, porque todo mundo tem moído do cotidiano, o que vira o natural dentro desse espaço. Essas confrontações ajudam muito. E ele foi duplamente invitado a uma qualificação que foi muito boa, que ele fez muitas colocações, e depois a defesa. Então agora ele me trouxe aqui, então estamos numa discussão fecunda, porque aliás, acho que eu vou ter um bom espírito de discussão. Na ciência não é dominar, na ciência é pensar. Em Cuba eu tenho um grande amigo, no Cuba é um sistema que o pensamento é dentro de determinados marcos, ele diz: onde todo mundo pensa igual, nadie pensa. Ninguém pensa. E com certeza. Assim se para pensar. É para nos diferenciarmos, para tropeçar. Ok, gente. Beleza. Professor Gilberto. Ele pediu a palavra. Eu queria falar, respondendo isso aí, eu diria o seguinte. Desculpa, mas queria falar dele. Não tem problema. Posso falar? Não é tempo. Não precisa. Fala, Guilherme. Fala. Então é o seguinte, qual a epistemologia para nós seres humanos? Primeiro eu queria dizer, aquela velha história, eu às vezes, com 55 anos, não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então eu diria que a epistemologia positivista para as ciências humanas, não. E saudando a presença do nosso querido orientador, a epistemologia qualitativa para as ciências humanas, sem Mas eu vou passar os livros para o professor Gilberto para que me integre aqui a dinâmica. Eu já piaço. E sem aquilo, Fernando. Eu gosto de Ei, Fernando. Ele é bom. Ele foi um problematizador. É um momento histórico. Agora estamos moda. E sem você falar que você não quer também tornar um dogma, né? Não tornar a epistemologia qualitativa como se fosse uma substituta, né? Mas é um processo de constante crítica, né? É nesse ponto. Mas a epistemologia qualitativa para as ciências humanas, ela é... Porque Gilberto me convidou a história da epistemologia, mas eu não estava aqui. Então vim hoje. O semestre próximo aspiro a chegar aqui no coração do debate epistemológico. Muito bem.